Senhoras e senhores, está começando mais um TreeMindCast. Hoje falaremos sobre as oportunidades para escritórios de advocacia em meio à crise. Ou melhor, quais são as áreas do direito em alta 2021? Será que tem advogado aí ganhando dinheiro? Será que tem oportunidade para advogado em meio a essa crise aí, Yuri Melo? O que você acha? Rapaz, você tem, onde tem crise tem oportunidade para advogado. Se tem um lugar que tem oportunidade para advogado, é no meio de uma crise. Bom, vamos lá. O que a gente vai falar sobre hoje, tá? Eu vou explicar primeiro como é que a gente sustenta, tá, esses dados para ficar claro para você. Primeiro, que eu utilizo uma ótima ferramenta aqui, né, para ações de marketing jurídico, que é chamada de SEMrush. É uma ferramenta que possibilita análise de benchmarking, tá? E se você não sabe o que é benchmarking, é análise dos concorrentes, né? Então ela possibilita saber quais são o volume, por exemplo, de pesquisas de pessoas procurando sobre de uma determinada forma, né? Quais são os sites que recebem esse tráfego, quanto eles têm de tráfego mensal, quanto eles têm de tráfego anual, quanto vale. É muito legal essa ferramenta, eu vou te mostrar na prática. Tá? Para você que está ouvindo, vou tentar traduzir os números, né? E para você que está vendo pelo YouTube, vou compartilhar a tela aqui, então você vai ver na prática os volumes, vai ver os termos de pesquisa, enfim, super legal, bacana? E a segunda ferramenta que a gente utiliza, que é uma ferramenta gratuita, tá? Aliás, a primeira também é gratuita, até uma certa forma de utilização, né? E depois você acaba tendo que pagar. E a segunda, que ela é 100% gratuita, que é a ferramenta Google Trends, né? Que a gente utiliza muito aqui para ações de marketing digital na advocacia, enfim. E aí você vai ver na prática indicadores que o próprio Google nos mostra, que são os indicadores de relevância, né? Períodos em que aquela palavra teve mais pesquisa, né? Os pontos em que os principais estados, por exemplo, você vai olhar algumas coisas muito curiosas aqui que a gente separou, que eu vou te mostrar, vou te contar um pouquinho. Enfim, alguns comparativos, é uma ferramenta super legal, se você não teve ainda nenhuma familiaridade com ela, você vai gostar pra caramba sobre isso, tá? Funciona para muita coisa, né, Gui? Se a pessoa coisa. quer investir numa nova área, se quer ver realmente se a área que ela tá tem futuro, qual que é também o crescimento ao longo dos anos, né? Puta, essa área era muito grande em 2015, agora é baixo. O Google Trends consegue te dar uma indicação muito clara aí de qual que é a tendência de forma macro da área que você quer entrar ou da tua própria área. Legal. Para você que está vendo pelo YouTube, eu vou pedir para o nosso editor colocar um cardzinho aqui em cima, tá? De um episódio que a gente gravou no final praticamente de janeiro ele foi publicado, a gente gravou bem no começo do ano, falando sobre algumas áreas promissoras do direito de 2021, enfim, uma espécie de retrospectiva de 2020 e aquilo que estavam se falando bastante, tá? E aí a gente tentou fazer um exercício também utilizando ferramenta, sem muito futurologia, tá? Baseado no comportamento do mercado. A gente está vivendo estamos no meio de uma crise. O que a gente entende que o mercado vai se comportar com base em vários advogados que nos ajudam e que pesquisam e com base na nossa expertise aí por vivenciar esse dia a dia do direito, certo? Então a gente fez isso, está muito legal, recomendo que você dê uma olhada. E nesse episódio a gente vai mostrar a solução jurídica de forma muito nítida, tá? Do direito empresarial, com base no que está acontecendo nesse momento. Só um comentário, que nesse episódio 46, né, que a gente gravou no começo do ano, primeiro que teve um convidado super especial, né, o Dr. Rodolfo, né, que estava com a gente. Cara, independente de qualquer coisa, esse cara vale muito a pena você escutar, o cara sabe muito e a gente acho que conseguiu extrapolar bastante as ideias, assim. Esse é um episódio para aquela pessoa que quer sair da caixinha, assim, né? A gente conseguiu, assim, às vezes ideias que não são tão práticas, mas você com a tua experiência consegue ver alguma oportunidade. Então a gente realmente fez um brainstorm de ideias que a gente acredita aí para 2021. Legal. E nesse aqui, agora para finalizar e a gente entrar no que interessa, tá? A gente vai falar basicamente sobre o direito empresarial. E aí vamos fazer uma relação com aquilo que a gente viu lá no começo do ano. E vamos abordar aqui principalmente, tá, as áreas que mais bombaram. Então a gente tem aqui recuperação judicial, falência, né, que está conectado de alguma forma, enfim. E também relações de compra e venda, que a gente percebeu um aumento muito expressivo. Então eu vou te entregar volumes, tá? E aí quando você fala em compra e venda, por exemplo, a gente viu muitas questões tributárias, trabalhistas, societárias, enfim. Então abre uma gama de possibilidades para advogados em várias áreas, né? Então dentro do compra e venda, às vezes no falência e no recuperação judicial, não que eles não estejam de alguma forma relacionados, não demandem, mas é uma área da advocacia empresarial mais específica, né? Você que é um advogado empresarial sabe do que eu estou falando. Mas quando a gente fala em compra e venda de empresa, tem oportunidade para vários segmentos, para várias ramificações dentro do direito empresarial. Então você vai ver algumas coisas super legais, alguns números, formas como as pessoas estão procurando e, obviamente, oportunidades, certo? Então eu estou aqui com o meu parceiro, meu fiel escudeiro Yuri Melo, né? Que é empreendedor e advogado não atuante, mas conhece todas as nuances. Conhece todas as nuances do direito empresarial.
e vai nos ajudar aí a desvendar as oportunidades. Cara, eu digo, né, tem um negócio engraçado assim, né, que minha formação é jurídica, eu tenho um escritório na família e acompanho desde criança como é a vida do meu advogado. E hoje eu não sou advogado, nunca não atuo como advogado, mas cara, eu uso muito o direito. Então, realmente... Nunca esteve tão próximo. Cara, nunca atuei tanto como advogado quanto hoje como empresário. Porque você consegue antecipar muito problema. E eu acho que isso é interessante, porque quando você fala de oportunidade... tem muito a ver com você antecipar problema. Tem que antecipar, cara, puta, hoje teve essa medida provisória aqui. Que tipo de problema isso vai gerar lá na frente? Você acaba fazendo o papel do consultivo. Você faz o papel do advogado consultivo, só não bota a mão na massa. Tipo, eu tava agora entrando num negócio novo que a gente tá fazendo uma participação e eu pedi os contratos que eles têm, uma empresa que tem participação em outras empresas. Sim. Falei, cara, mas me vê o contrato que você tem nessas outras empresas pra eu entender qual que é a relação jurídica ali. Não como advogado, como sócio do negócio, né? Falei, cara, vocês precisam de um advogado que resolva isso, aquilo. Eu não sei resolver, mas eu consigo ver que precisa ser resolvido. Tem pepino. Coisa que passa despercebido para quem não tem essa visão empresarial, direito empresarial, sabe? Ou seja, você está fazendo bom uso daqueles 5 anos de direito que você foi mais... Dos 6 meses de direito empresarial. Sim, que você ficou mais bebendo no bar, mas enfim, mas está fazendo bom uso daqueles 6 mesinhos que você teve ali. A melhor parte era que o bar lá, a terceira aula do lado da Unicuritiba, ele abria às 9 da manhã, mano. Então ajudava bastante, auxiliava muito nos estudos. Meu Deus. Bom, galera, vamos ao que interessa, até para você, advogado de outras áreas, previdenciário, trabalhista, família, né, imobiliário, enfim, outras diversas áreas do direito, a gente já colocou aqui numa programação que a gente vai abordar em vídeos separados, tá? Então, se você atua em outras áreas, assista também isso aqui, porque vai te abrir um norte de como funcionam não somente as ferramentas, você já vai poder olhar dentro da tua área, com base no que a gente vai te mostrar, mas também aguarde que nos próximos podcasts a gente vai trazer em áreas específicas, porque tem tanta coisa que não dá para abordar num podcast só, por isso que a gente trouxe de maneira mais nichada, combinado? Bom, vamos lá, vamos ao que importa, que é o que interessa, tá? Primeira coisa que eu estou fazendo aqui para você que está apenas ouvindo, depois você acessa lá, eu vou traduzindo as informações, e para você que está vendo no YouTube agora vai ficar fácil, né? Eu vou compartilhar minha tela aqui e vou entrar de cara na análise do que a gente está vendo aqui de mudança sobre recuperação judicial, tá? Então, recuperação judicial, vamos dar uma olhadinha aqui no cenário. A primeira ferramenta que a gente está utilizando é o Google Trends, tá? Então, se você nunca utilizou o Google Trends aqui de tendências mesmo, né? Coloca lá no Google, vai entrar nessa página e aí você vai colocar recuperação judicial. Eu especifiquei aqui os últimos... Só para deixar claro, né, Gui, que a gente vai falar de algumas oportunidades aqui que a gente está observando no direito empresarial e recuperação judicial é uma delas, é uma das grandes oportunidades e agora o que a gente vai fazer é explicar também dos números, né, mas que a gente já identificou como uma oportunidade, né, então recuperação judicial é algo que tem crescido muito e vamos tentar validar aqui para o pessoal agora. Né? Sim, bem naquela linha, assim. Depois a gente até vou dar alguns insights sobre isso, porque quando você fala, né, eu estou falando em recuperação judicial, o que mais tem atrelado à recuperação judicial? Um bom advogado empresarial, ele sabe que não é só a recuperação em si. Tem questão de dívida, tem negociação, tem renegociação de contratos, tem um monte de coisa, Sim. sabe? Não só a recuperação judicial. Às vezes a pessoa que está procurando a recuperação judicial, ela não está naquela fase ainda. Então é uma oportunidade para tentar antecipar aquela fase. E até às vezes o termo de pesquisa, recuperação judicial e ramificações também, eu acho que pode estar trazendo um pouco do tráfego de pessoas que precisam se habilitar em recuperação judicial. Perfeito. Credores de recuperações judiciais que nesse momento, por ter muita recuperação judicial, também abre a oportunidade do cara que precisa entender de recuperação judicial para entrar numa como credor. Perfeito. Tem cara assim... Tem que ficar com a cabeça aberta aqui, não pensar na palavra em si, mas no que está por trás, né? Sempre a lógica por trás de um termo, de um volume que a gente vai mostrar é a intenção. Você tem que sempre pensar assim, qual é a intenção, qual é a dor dessa pessoa e quais são as outras dores dela. É mapear, né, as possibilidades. Eu vou falar um pouquinho mais, vai ficar mais claro ao longo do episódio alguns exemplos aqui, tá? Mas vamos ao que interessa aqui. Recuperação judicial. Nos últimos 12 meses, a gente teve um pico muito expressivo, até hoje o pico aqui no Trends, ele mostra, quando você vê aqueles picos, tá? Aqueles gráficos, né? Como se estivesse olhando aquelas telinhas de hospital, sabe? Quando a pessoa está entubada, ela fica mostrando aquele gráficozinho. Aquele número ali não é quantidade, tá, gente? É relevância. Então, em março, meados de março, foi o maior pico nos últimos 12 meses. E agora, coincidentemente, tá? E também em março, né? Próximo de fevereiro e março, nós estamos próximo daquele pico, um pouquinho abaixo. Ou seja, o Trend está mostrando assim, teve muita pesquisa 12 meses atrás e agora voltando a ter uma crescente legal. Teve uma baixa ali em dezembro e agora voltando a uma crescente bacana, não preciso nem falar, né? A gente está gravando isso em março, então a gente sabe que nós estamos vivendo aí uma segunda onda, terceira onda, enfim, né? Como você quiser chamar. Inversamente proporcional à confiança, né, na economia. Quanto menos confiança tem, você vê que quando deu a primeira batida ali no final de março,
começou a dar pico de pesquisa e recuperação judicial, e agora que é a segunda grande, talvez maior taxa de desconfiança, que volta essa mesma taxa. Será que as pessoas estão só procurando? Falam, puta merda, tô achando que tô entrando nesse caminho. Vou procurar, vou entender o que é. Agora, um dado que eu achei muito interessante, e não procurei a fundo, tá? Não sei falar com propriedade, mas quando você desce um pouquinho lá no Trend, você tem uma informação do seguinte: interesses por região, por sub-região. Inclusive é muito legal, porque se você clica em sub-região, ele mostra por cidades, tá? Então você vai ter, por exemplo, assim, geralmente São Paulo, Rio de Janeiro, né, com grande destaque, mas eventualmente aparece uma cidade aleatória. E aí você, puta, o que aconteceu aqui que teve, né, esses pedidos de recuperação judicial nessa cidade? Normalmente teve um premideiro ali que passou ali, provavelmente ficou 6 meses ali. Mas o que me chamou a atenção aqui nesse interesse de sub-região, olha o Mato Grosso, cara, aparecendo em primeiro lugar de relevância. Chegou a pensar em alguma explicação para isso? Não deu tempo de pesquisar. Depois eu vou tentar pesquisar e trazer. Porque assim, ele está mais relevante do que São Paulo. Então você pega assim, caramba, velho, peraí, recuperação judicial no Mato Grosso, às quase tiveram algumas grandes, né? Provavelmente. O número está muito expressivo. Às vezes, assim, está relacionado, às vezes não, certamente, tá? Isso eu posso afirmar. Está relacionado às variações de pesquisa. Você vai entender o porquê. Então, pode ser que algumas grandes empresas tenham entrado com pedido de recuperação judicial. E se você sabe o motivo do Mato Grosso, por favor, compartilha com a gente. Deixa nos comentários aqui no canal do YouTube. Né? E aí, o número de pesquisas de pessoas naquela região relacionando a pesquisa da recuperação judicial fez com que lá se tornasse muito expressivo. Você já vai entender melhor aqui, tá? Mas o que importa é que é o seguinte, né? Mato Grosso do Sul em primeiro lugar, segundo, Goiás em terceiro e depois vem São Paulo. Ou seja, nesses 3 estados ali, o bicho está pegando de alguma forma, então temos oportunidade. Agora, o que eu mais gosto, tá? Quando tem muito volume, é essa terceira parte aqui que ele mostra as consultas, a forma como as pessoas estão procurando. Então a gente vai entrar agora já no universo que te possibilita, por exemplo, você que é um advogado querendo entrar nesse segmento ou que já está, alimentar os seus canais, a fazer campanha de Google, fazer campanha de YouTube, enfim, whatever, tem várias possibilidades, tá? As que eu mais gostei aqui, por exemplo, que ele mostra aqui, inclusive na ferramenta, né, o que está em ascensão, um aumento repentino. Né? Ele coloca assim, o Google coloca, olha, não sei por que está tendo esse aumento repentino, lei de falências e recuperação judicial. Né? Olha que interessante. Então, repentinamente, o Google está mostrando isso para você. Agora, aquilo que já não é tão repentino, ele mostra mais de 300% de aumento, que me chamou a atenção, é a certidão de falência, né? Que ele fala assim, certidão de falência, concordata e recuperação. Lembrando, isso é o termo de pesquisa que as pessoas estão utilizando. Né? Então eu não vou entrar muito a fundo aqui do que você pode fazer a partir disso, mas isso aqui é um insight para você pensar, pô, se tem tanta gente procurando, como é que eu trago eles para falar com o meu escritório? Se você é um advogado que sabe sobre isso, certo? Ou se você quer oferecer serviços a partir dessa oportunidade que a gente está mostrando. E um assunto relacionado, logo à esquerda do Trend, você tem essa opção aqui, né, de aumento repentino, insolvência. Olha lá um assunto relacionado. Então, a gente sabe que o algoritmo do Google não é nem um pouco burro, né? Então ele está relacionando, ele fala, olha, está totalmente ligado. Então, se você é um advogado, um escritório que fala bastante sobre o assunto, dá para você, por exemplo, abordar a questão da recuperação judicial falando de insolvência, né? Ou vice-versa. Então tem várias possibilidades. É legal aqui abrir a mente, falar o que tem a relação, qual é a relação de insolvência com recuperação. Como é que eu abordo isso dentro de um conteúdo? É um mar de oportunidades, literalmente, para você trabalhar, tá? Eu apontei aqui para você que está apenas ouvindo, dentro do Trends tem uma opção ali de em ascensão e os principais. Então brinque com a ferramenta, mas quando o assunto está muito em alta, por isso que a gente está trazendo recuperação judicial, né? Em ascensão você tem insights muito quentes, informações realmente muito próximas daquilo que as pessoas estão procurando agora, neste momento. E aí você pode, né, tirar proveito a partir da estratégia de marketing jurídico que você vai aplicar, certo? Agora vamos à ferramenta, né? O SEMrush eu comentei com você. Olha que bacana. Então a gente tem aqui mensal, tá? Aí é dado mesmo, um volume total de aproximadamente 162 mil pesquisas relacionadas à palavra recuperação judicial, tá? Ali mostra assim, todas as palavras-chave, 61 mil palavras-chave, ou seja, tudo que está relacionado à recuperação judicial, pesquisadas de formas distintas, como eu falei agora há pouco, somam 162 mil pesquisas mensais. E aí tem algumas que são perguntas, que é super legal para advogado que quer alimentar a rede social, que quer falar um pouquinho sobre isso. Olha essa, Yuri, que interessante. Com base na lei de recuperação judicial, extrajudicial e falência, né? E aí tem de baixo ali, a aplicação da lei de recuperação judicial em pequenas empresas, ou seja, pequenos empresários tentando entender como é que essa lei se aplica. Como é que funciona? Porque a lei teve uma mudança recente,
correto? Sim. Como é que se aplica, né, nas pequenas empresas? Olha aí uma oportunidade. Então, pequenos empresários com problema podem entender. Será que a gente pode considerar que quando se procura, assim, por exemplo, lei 11.101, lei de falência, seja mais advogado, estudante de direito, alguém que esteja querendo alguma coisa mais institucional, você acha? Sim, pode, com certeza, tá? Porque o cliente não vai procurar sobre lei e tal, ele não vai ler, não quer ler a lei, ele quer ler os comentários da lei. A gente não está generalizando, né? Mas sim, cara, pode considerar que a grande maioria que procura o número da lei tem que entender o que está rolando ali, é estudante, é advogado atuante, enfim. Mas quando o cliente ele procura das formas mais simples possível, tipo, como me salvar, como sobreviver a uma recuperação judicial. Olha que interessante aqui, a aplicação da lei em recuperação judicial, né, de recuperação em pequenas empresas. Claramente, não é o advogado, certo? Tem advogados que podem procurar, óbvio, a gente não está nunca aqui, de maneira alguma, né, colocando isso como uma regra absoluta, porque não temos essa pretensão. Mas posso garantir para você que a grande maioria sim, trata-se do público-alvo, os pequenos empresários. Bacana, né, os números, né? E você vê que tem algumas empresas, né? Oi, recuperação judicial, Latam, recuperação judicial. Essa é bem antiga. Não, tem algumas novidades, tem algumas coisas que eu identifiquei, a gente já vai dar risada aqui de algumas coisas que eu vi que falei, caramba, não esperava essa. Para finalizar, tem uma outra forma que você não precisa do SEMrush, senão você vai falar assim, pô Guilherme, mas o SEMrush é pago, você está mostrando uma ferramenta que eu não consigo ver. Legal, vou te mostrar uma de graça aqui então, tá? Pega a palavra principal e coloca no Google. Tem 2 lugares no Google que são muito importantes de você observar. O primeiro é o chamado autocomplete. Sabe quando você coloca no Google uma palavra principal e dá um espaço? E aí ele vem e te mostra, assim como se fosse meio burro, né? Que ele fala sugestões assim, ali, né? Você não está querendo isso aqui não? Né? O que ele está querendo dizer para você? Porque os outros estão querendo isso. Porque os outros estão querendo. Ele está dizendo para você, só que ele não está te dando a quantidade, tá? Essa é a única diferença para a ferramenta. Que as pessoas estão procurando daquela forma. Então é como se ele tentasse facilitar a tua vida, padronizar a forma como as pessoas pesquisam. Eu acho sensacional essa parte, porque ele já te dá um insight prático. Ele fala assim, eu estou induzindo. O Google é um grande indutor, né? Ele induz a gente a procurar daquela forma e facilita o teu trabalho como advogado, porque você vai poder pegar aquela palavra-chave e responder para as pessoas. E dá para considerar que a primeira sugestão é a que mais aparece e assim consecutivamente? Tipo dá assim, para considerar sim, tá? Que existe uma lógica... a primeira que apareceu ali é a recuperação judicial. Essa é a número 1, além da recuperação judicial simples ali, né? Depois lei e assim por... Até interessante, a recuperação judicial, como ficam os empregados, né? Isso aqui é bem específico, talvez mais para empreendedor também. Né? Essa daqui pode começar a justificar aquela questão no Mato Grosso. Grandes empresas fechando, tá? E aí muito o que acontece? Isso. Aí a empresa vai lá e anuncia, né? Estamos em recuperação judicial. O funcionário não faz ideia do que é aquilo, certo? E aí ele vai lá e pesquisa recuperação judicial, como ficam os empregados. Ninguém procura. Como é que eu fico nessa recuperação judicial, Bitcoin Banco aqui, não? Por enquanto não. Mas olha que interessante, tem algumas aqui, né? Por que se sustenta? Porque quando você vê volume, ó, Yuri, voltando um pouquinho, oi, recuperação judicial, tá vendo que ele tá em cima? É uma das que mais tem, certo? Então ele começa a justificar. Então ele segue uma ordem também, tá? E, por exemplo, esse como ficam os empregados nem aparece, às vezes, na ferramenta de pesquisa. Porque tá tão fresco, sabe? Que a ferramenta nem consegue contabilizar. Ou o volume não é tão expressivo. E aí a própria algoritmo está entregando, tá tendo alguma coisa aqui relacionada a isso. Dá uma olhadinha se te interessa. E tem a ver com a indicação da pessoa que está pesquisando também? Porque aqui tem uma análise, né? Se você está no Google, numa aba normal ali, ele está também pegando o teu histórico, né? Está pegando a minha relação de pesquisa, né? A minha forma como usuário. Ele entende que eu sou um consumidor final. Neste caso, né, um CPF, estou procurando, tá? Então está totalmente atrelado sim. E a segunda parte é que eu mais gosto, para você que está apenas ouvindo, sabe quando você coloca no Google e aí aparece embaixo, agora, não, o Google é uma mãe, né, eu costumo dizer, ele tem assim, as pessoas também perguntam, ele transforma numa pergunta. Então assim, isso aqui assim, o cara que não tá, ele, não tem ideia do que falar sobre recuperação judicial, não sei o que as pessoas estão procurando, tá pronta a pergunta. O Google tá te entregando a pergunta para você ir lá no teu Instagram e responder, para você ir no teu YouTube e responder. Então olha que perguntas interessantes que eu separei aqui, né? O que acontece quando uma empresa entra em recuperação judicial? Simples, né, cara? Olha que bacana a pergunta, sim, sabe? As pessoas estão perguntando. Como é o processo de recuperação judicial? Outra pergunta simples, né? Então tem muita coisa legal, explore ao máximo essa palavra aqui. E como o Yuri bem colocou, é um termo de pesquisa que está, assim, em alta e por isso que a gente está compartilhando aqui. Bacana, né, cara? A recuperação judicial realmente está muito forte. Vamos falar um pouquinho de falência agora. Vamos direto para a falência para que a gente possa abordar cada uma delas aqui. Falência está mostrando um dado interessante aqui, tá? Então, para você que está apenas ouvindo, a gente teve um pico que não foi em março, tá? Teve um pico em agosto, talvez reflexo, né, daquele primeiro lockdown, e o pico está voltando agora.
Então ele mostra até no Trends, ele começa a escalar. Quando ele começa a escalar, ele diz assim, ó, quando ele começa a escalar, puta, não sei te provisionar, só sei que tá escalando e não sei onde vai parar, sabe? Então provavelmente daqui a um mês a gente volta e vê esse pico, ele vai chegar muito próximo, provavelmente do pico anterior, tá? Então de fato estamos com este problema latente, né? Não é nem nada anormal o que eu tô te falando. Aí quando a gente vai para a sub-região, olha a diferença. A gente tem falência sendo procurada no Acre, principalmente, e no Amapá. Aí nós temos a região norte. No Acre? Calma aí, a quantidade de pesquisa no Acre é maior que... Relevância, exatamente. Mas aí é a quantidade e o que mais que ele considera essa relevância? Ele considera como relevância, mas é a quantidade e pessoas procurando, usando esse termo falência de alguma forma relacionada, tá? Esses estados aqui. Será que o Acre inteiro faliu? Não, acho que não é esse o caso, mas enfim. Uma parte. Ó, São Paulo já nem aparece, né, usando esse termo de falência. O que acontece muito também, tá? Tem uma questão cultural aqui. Então a gente está falando o seguinte, vamos dar um contexto aqui. Puxa, eu sou um advogado que atua no norte. Será que eu uso a palavra recuperação judicial ou falência? O que eu estou deixando claro para você, a gente está tentando esclarecer, utilize a palavra falência. Talvez lá eles nem saibam, né? É uma questão cultural que esta palavra recuperação judicial de alguma forma está relacionada. Então use a palavra falência. O que a ferramenta mostra para você não é se de fato estão contratando ninguém, é aquilo que de fato as pessoas estão utilizando para pesquisar. Então no Acre, na região do Norte e Nordeste principalmente, aqui está se estendendo um pouquinho, né? Norte e Nordeste, Espírito Santo também está aparecendo aqui, né? Que vai um pouquinho mais para... Espírito Santo já parte do Sudeste. Isso. Acaba se utilizando este termo aqui, tá? Por isso que nem aparece São Paulo. Talvez recuperação judicial já é mais expressivo, tá? E você pode brincar dentro da ferramenta do que falência em São Paulo e aqui no Sul, certo? Então tem essas diferenças. Agora descendo um pouquinho, olha que interessante, em ascensão, muito forte. Como decretar falência de uma empresa? Não, Victoria's Secret. E aí essa eu dei muita risada, cara. Porque você anda notícia, né? Eu não sabia dessa notícia. Eu não sabia. É aquela dos cremezinhos, bacana e tal. É americana a Victoria's Secret, não? É super forte nos Estados Unidos, as lojas são muito bombadas. E como é que vai, cara, a falência? É porque não deve ser muito forte no online, né? As lojas devem ter muito custo fixo, o negócio deve ter muito grande. E daí vem falência muito... Daí tem os termos que falência no Brasil é uma coisa bem específica. Talvez falência nos Estados Unidos seja mais para recuperação judicial. Decreta falência para renegociar dívida, esse tipo de coisa. Não sei, tô chutando aqui, tá? Mas o termo falência, falando... Agora tem esse outro contexto, né? O cara tá procurando num conceito de notícia, né? Não é um conceito de oportunidade de negócio também, né? Cara, nesse caso. Esse aqui, na hora da risada, porque eu vou falar uma coisa só para dar um relax aqui rápido, né? Eu tive um sócio no passado que ele dizia que o melhor presente que ele comprava em volume, em estoque, eram os cremes da Victoria's Secret. Então, o que ele fazia? Olha a malandragem dele. Achava bem bom. Inclusive, ele faz isso até hoje. Um abraço para o Ronaldo Garcia, depois eu vou mandar para ele. Ele comprava muitos cremes e deixava. Você ia na casa dele, tinha um estoque. Então, sempre que tinha um aniversário, ele não só ia comprar para a pessoa um presente. Ele pegava um cremezinho, um kitzinho da Victoria's Secret e se entregava. Então, se tivermos amigos do Ronaldo Garcia, ele vai matar depois. Será que ele tem a nota fiscal desses produtos guardados? Porque, né, se bater ali... Acabou a farra dele. A farra dele do Victoria's Secret acabou. Tem que ter a nota fiscal guardada. Agora ele vai mudar para uma outra marca. Mas, enfim, em ascensão, como decretar a falência de uma empresa? Nada muito óbvio, mas olha só um termo bacana para você que está querendo entrar, oportunidade inclusive para advogado, que sei lá, está começando, advogado iniciante e manja um pouquinho dessa matéria, quer atuar no empresarial, entra por essa porta, pode ser importante. Tá? Não vamos entrar no mérito aqui se vale a pena, porque o cara está num momento ruim, enfim, tem várias questões. Quer dizer aqui, que a área é uma oportunidade, né? Agora, esse é o nosso papel aqui, tá? Você que define se faz sentido para você ou não. Outro dado relevante aqui, né? Bem parecido, inclusive, tá? Então, vamos separar aqui, gente. Recuperação judicial, mais de 150 mil pesquisas. Falência, também. Quase 150 mil pesquisas mensais. É importante você entender isso. Relacionada à palavra falência. Né? Então, algumas aqui que eu separei importantes. Olha, como tirar certidão de falência? Um bom volume de pesquisa, né? Onde tirar certidão de falência? Provavelmente essa pessoa não está recebendo a instrução de advogado. Né? Certamente ela não está recebendo a instrução de advogado. Então, algumas palavras bem legais aqui para você ter em mente. E aí, quando a gente vai para o Google, né? Ali eu estava mostrando a ferramenta do SEMrush, olha só que legal, a primeira, falência de empresa na pandemia. E algumas aqui que eu dei risada ao mesmo tempo, né? Mas dei risada no bom sentido, né? Olha que interessante. Empresa falida tem que pagar dívidas? Essa eu fiquei pensando. É uma pergunta boa. É uma boa pergunta. É uma boa pergunta. Aí ali eu separei todas, porque todas são interessantes. Então, para você que está ouvindo, eu vou te falar algumas que estão sendo pesquisadas, tá? Empresário falido pode abrir outra empresa? Belíssima pergunta, eu achei muito interessante. Caramba, essa. Tá dúvida, ali, né? Pô. Empresa que decreta falida, é assim que ele colocou, tá? Tô lendo da forma correta aqui. Tem que pagar funcionários?
Não, pode fechar a empresa, vai embora, não precisa pagar os Cara, funcionários. esse cara precisa muito de um advogado. Agora, Esse cara precisa muito. Uma noção básica, né? E não é só pra parte de falência, não, tá? não, agora eu vou falar mais uma aqui que tá muito engraçada. Minha empresa quebrou, o que devo fazer? Abre outra. Fecha as portas e vai embora. Então, a gente tá brincando aqui, mas é porque realmente os termos, a forma como as pessoas procuram, são dessas formas simples, sabe? Então a gente acaba tendo. Isso aqui é um mar de ideias, de insights para você produzir conteúdo. Por exemplo, se eu sou um advogado focado nisso, certamente eu ia usar exatamente este título aqui. Minha empresa quebrou. O que eu faço? Mas certamente muita gente ia engajar com esse conteúdo. Então eu ia publicar ele no YouTube, no Instagram, no Facebook, enfim, ia levar o máximo possível de pessoas, porque certamente algumas oportunidades iam surgir. E é o tipo de conteúdo que viraliza, né? As pessoas compartilham, então porque tem mais gente com aquela dor. E aqui também dá para considerar, assim, não é só o empreendedor, empresário que faliu, né? Muito dessa pesquisa é a pessoa que está com medo, né? Porque hoje está todo mundo com medo. A minha empresa hoje está sobrevivendo, vamos dizer, mas, cara, amanhã pode dar outra coisa inesperada, outro lockdown, outro decreto, pode não ter outro benefício do governo, sei lá. Aí eu vou falir. Então, é interessante porque uma boa parte dessas pesquisas provavelmente são de empresas que estão, né, preocupadas. Então, às vezes uma consultoria, às vezes um serviço mais consultivo também se aplica muito. Cara, como é que eu vou me antecipar aqui? Já vou, por exemplo, né? Já vou fazer reunião com o banco. Como é que eu faço a reunião com o banco? Qual que é a conta que eu levo? Como é que eu renegocio uma dívida se eu acho que eu vou falir ali na frente? Talvez o momento desse cara aqui seja anterior. Inclusive tem ali, né? Guarda bastante relação, né? O que acontece com as dívidas de uma empresa falida, né? Tipo assim, às vezes a pessoa tem que pensar sempre na intenção, né? Será que ela está pensando na dívida do banco? Ela não coloca, as pessoas não colocam assim, né? A gente brinca muito que o Google ele sabe muito mais, né, do que nós, sobre nós, né, sobre a nossa intenção real do que as redes sociais, porque a gente deixa muito mais claro no Google, mas nem sempre a gente deixa tão óbvio, né, aquilo que a gente está buscando. Então tem que fazer esse exercício de intenção, tá? Então, minha empresa faliu e agora? Minha empresa faliu e agora, perfeito. Né? Bom, então vamos lá, sobre falência. Agora vamos entrar num aspecto, tá? Um pouquinho mais, para a gente não falar só de coisa negativa, vamos falar de coisa positiva, né? A gente falou no começo do ano sobre M&A, né? Então aquele termo bonitinho para falar sobre fusão e aquisição. E eu fui buscar um termo mais chulé aqui, mais simples, certo? Que atende mais o cenário que a gente está vivendo, e a grande maioria, que é venda de empresa, né? Compra e venda de empresa. E olha o que eu descobri no Trends. Estamos também prestes a superar, nos últimos 12 meses, a melhor marca. Então o Trends está mostrando o seguinte, ó, tá subindo e não para de subir. Venda de empresa. Isso vai bater o pico agora. Vai bater o pico, 92. Vai bater um pico super legal. Então venda de empresa está relacionada a venda e compra de empresa. A gente vai olhar algumas palavras aqui para você entender. Obviamente, se tem alguém vendendo, tem alguém comprando, né? Então tem algumas relações. Aí eu brinquei aqui e mudei na hora dos interesses para você entender um pouquinho para a sub-região, tá? Olha as cidades que apareceram, que não é nenhuma novidade, porque são entre as maiores do nosso país. Rio de Janeiro em primeiro lugar, antes mesmo de São Paulo. Tá? Então Rio de Janeiro com 100, batendo lá no talo, e São Paulo em segundo lugar. Tem uma funçãozinha que eu apontei aqui na flechinha para você que está vendo apenas em áudio, tá? Que você pode especificar no Trends assim, ó, incluir regiões com baixo volume de pesquisa. Para que você, caso seja a sua região, nem sempre ele mostra, tá? Você elimina, você fala assim, eu tô aqui, sei lá, em uma região pequena, não tem ninguém procurando sobre isso, então você vai aparecer ali, não vou falar sobre isso aqui na minha região, porque não tem ninguém procurando. Lembrando daquele princípio básico que a gente fala aqui no marketing jurídico, que é mais fácil vender para quem está procurando. Então, se você segue este princípio, existem formas de atiçar o público ou chegar a pessoas que não estão procurando, mas esse, obviamente, é aquele que a gente considera o mais fácil, né? Agora vamos entender um pouquinho das formas, das consultas relacionadas. A única mais expressiva que a ferramenta está mostrando é essa, ó, contrato de compra e venda de empresa. Então essa ele está mostrando como relacionado. E depois ele mostrou alguns assuntos ali relacionados também, né? Sobre despesa, distribuição, logística, empresário, trabalho. Então tem muita coisa sendo procurada, de fato, no Google, sendo consultada. Entenda essa questão dos assuntos relacionados. É como se ele dissesse para nós assim, ó, dentro desses conteúdos sobre contrato, tá, de compra e venda, porque o algoritmo sabe muito, as pessoas também estão lendo esses outros assuntos aqui, ó, sobre despesa, tentando talvez reduzir despesa em uma empresa, vários outros assuntos relacionados. É mais ou menos isso que ele está dizendo para você de maneira simplificada. O algoritmo sabe isso. E é por isso que a gente acaba trazendo aqui para você abrir um pouquinho a mente, tá? Isso faz toda a diferença. Quando a gente olha dentro da ferramenta, olha o volume. Então a gente está falando aqui no volume bem menor, nós estamos falando em 22
22 mil, tá? Um pouquinho mais do que 22 mil pesquisas, volume total, relacionadas à compra e venda de empresa, tá? E aí tem assim, como calcular valor de empresa para venda. Mas aqui a gente está falando de compra e venda de empresa, a gente pode pressupor que fora advogados, pessoal do jurídico, são clientes muito mais qualificados. Aqui não dá para considerar que uma fábrica lá de 1.000 funcionários fechou e tem 500 pesquisas só por causa disso, de funcionário. Perfeito. Aqui quem quer comprar ou quer vender a empresa está imerso no tema, né? Exatamente. Tá muito mais, eu diria que está muito mais no fundo do funil, né? Tá mais próximo do cliente ideal. A gente falou aqui do cara que estava ali no olho do furacão, agora a gente está falando do cara que está, de fato, no furacão nesse momento, tentando resolver o problema. Separei algumas aqui para você que está só vendo, Colocação de oportunidade, né? Porque tá tudo na promoção também para quem quer comprar agora. Olha que interessante essa, falando em promoção. Palavra-chave com bastante volume de pesquisa, empresas à venda. Olha que legal. Me pareceu aqui realmente alguém buscando uma oportunidade, né? Empresas à venda. Deixa eu ver o que está sendo vendido. Site de compra e venda de empresas. Tem muita coisa legal. Tem uma aqui curiosa, que talvez esteja relacionada a alguma região, né? Que é 5 empresas de gêneros alimentícios encontram-se à venda. E um baita volume de pesquisa. Não faço ideia, não pesquisei, para ser sincero. Então, se você pesquisar aí, né? Deve ser uma notícia em algum lugar, né? Provavelmente, alguma coisa nesse sentido, mas achei interessante. Porque se você vê até o pico ali, você vê que ele foi só uma porradinha ali em 2 dias ali, ó. Na tendências ali, né? Não foi uma coisa constante. Foi uma porradinha, é verdade, faz sentido, bem observado ali. Mas contrato de compra e venda, de fato, é uma das coisas mais procuradas e mais consistentes. Até para ver no gráfico, ele teve uma alta e agora ele se mantém consistente. Ou seja, se você é um advogado que trabalha a questão contratual, por isso eu falei no começo, né? Relações com outras áreas do direito, aqui está uma oportunidade também, né? Tem muita gente procurando. O cálculo o valor da empresa, não preciso nem falar, né? Os advogados especialistas em fazer as chamadas valuations, mas vamos trazer para um cenário mais simples. Empresa pequena, empresa que, né, acabou vamos colocar aqui a questão saudável dela, acabou o dinheiro em caixa, mas aquela empresa ainda pode subsistir, né, pós-pandemia, ou com dinheiro ela pode sobreviver. Esse tipo de empresário certamente está procurando muita solução. Agora, olha que interessante, cara, como abre brecha aqui para outras áreas dentro do direito empresarial. Venda de empresa com dívidas. Pô, não preciso nem falar, né? A gente acabou de abordar um pouquinho. Mas olha só, venda de empresa tributação. Então entra aqui um pouquinho no escopo do advogado tributário. Venda de empresa direitos trabalhistas. Total, né? Advogado trabalhista empresarial. Né? Então, puxa, bem bacana a oportunidade. E ali embaixo, o que fazer para vender uma empresa e como comprar uma empresa falida. Essa daqui eu achei super legal. Eu achei interessante. Então, oportunidade que se relaciona com a palavra-chave que a gente falou há pouco, né? Empresas à venda. Como é que eu compro uma empresa falida? O que eu faço? Qual que é aqui tem uma oportunidade legal, porque a pessoa que está comprando tem recurso, então provavelmente ele vai precisar da instrução de um advogado especialista no trabalhista, né? Para calcular o tamanho desse passivo, do buraco que aquela empresa pode ter. Vai ter que analisar a questão tributária, então é um prato cheio para um escritório empresarial. Até eu vi uma pesquisa ali, assim, responsabilidade após a venda de uma empresa. A pessoa que faz um conteúdo para isso sabe que é bem na veia, né? Daí o cara que procura isso, ele já tá, vendendo, né? Pouco, mas com qualidade. Né? Muito legal essa parte mesmo. E aí tem uma lista enorme, tá? Você que está apenas ouvindo, né? E você que está vendo no YouTube, está vendo uma lista enorme aqui à direita. Olha só, venda de empresa, né? Com base em coisas que a gente já falou, com dívidas fiscais. Olha que específico esse, né, cara? Venda de empresa de construção civil. Dentro do segmento de construção civil, que teoricamente estava bombando. Não sei quem está vendendo a empresa no meio da construção civil. Não, alguém está querendo comprar, né? Sempre tem alguém. Está querendo comprar. Olha que massa esse aqui. Contrato de compra e venda de empresa com CNPJ. É bem comum, né? A gente já falou várias vezes, até no nosso, né, métier. Pô, tem um CNPJ, será que vale alguma coisa? Será que transfiro o CNPJ para ele? Ele abre um CNPJ novo? Puta, super legal. Então, de fato, aqui tem muito assunto para advogado empresarial se lambuzar literalmente no bom sentido e divulgar aí nas suas redes sociais. Não, tá? tem muita dúvida, né? Claramente não é uma coisa muito simples, né? Porque abre um ramo gigante a parte de fusões e aquisições aqui. E o cara pode fazer conteúdo de todos os jeitos possíveis aqui, né? O que entra numa negociação, o que não entra, se eu transfiro o CNPJ ou não, vale a pena, como é que vende, além dos nichos específicos, cara. Para quem trabalha com fusões e aquisições, é um belo de um momento para criar conteúdo pesado sobre. Bacana, né? Bom, vamos lá, vamos relembrar alguns pontos importantes aqui, tá? Para você que está pensando aí, poxa, Guilherme, adorei, faz muito sentido, tá? Vi muita coisa legal, gostei. Por onde eu começo? Nesse podcast a gente não vai falar detalhes estratégicos, então o que eu vou pedir para você, tá? Tem um linkzinho que vai passar aqui em cima, nosso editor vai colocar para você, que a gente vai conduzir você para dentro de um episódio que a gente gravou sobre estratégias de growth, que está muito legal. Estratégias de growth são estratégias diferentes
além do tradicional, né, marketing jurídico de comprar palavra-chave, fazer impulsionamento em rede social, publicar no Instagram e ficar esperando um cliente, tá? Então é importante você acessar esse conteúdo, porque aqui a gente estenderia demais e acho que vale a pena você consumir um conteúdo que fala especificamente de estratégia, tá? Isso é importante para você ter em mente. E aí, assim, a linha de raciocínio é importante, tá? O que a gente está falando, já falou um pouquinho mais, mas para deixar claro aqui. Não se apegue apenas ao termo de pesquisa, né? Eu costumo dizer que existem outras diversas dores por trás, né? A gente tentou trabalhar de alguma forma aqui, que está relacionada à intenção, né, daquele empresário, né? Então, o que ele tem de problema quando ele pesquisa daquela forma? Isso vale muito mais do que propriamente dito, às vezes, a palavra-chave. Então, eu costumo dizer que você deve fazer um exercício de linha do tempo, né? Mapeia a linha do tempo. Uma empresa que está procurando, por exemplo, né, tentando entender as responsabilidades no processo de venda de uma empresa ou de compra, o que mais que ela vai ter de problema lá na frente? Ou o que mais que ele vai ter de dúvidas que ele nem sabe ainda? Então você pode criar uma linha do tempo, isso te ajuda, né? Então é uma baita oportunidade para você criar uma linha do tempo e se tornar autoridade naquele assunto, né? Você pode daqui a pouco começar a abrir um canal só sobre esse momento, né, de falência de empresa. Então você vai poder abordar através de uma linha do tempo vários assuntos, desde o processo inicial, o que ele deve levar em consideração, até o processo de venda. Que será? O processo de venda está no meio do caminho? Dá para vender uma empresa que está falida? A gente viu que tem pessoas procurando isso. Então talvez você pode aproveitar o gancho ou, se você é um advogado empresarial, aproveitar o momento para falar sobre isso. Tá? Depois passa esse momento, quem sabe, tomara que a gente passe esse momento, né, muito em breve, aí você muda para outro assunto. Então você vai acabar surfando, né, de alguma forma essa onda que a gente está vivendo, se fizer sentido, obviamente, tá? A gente não vai entrar nesse conceito aqui no debate sobre faz sentido ou não, que depende do teu escritório, depende do foco que você está dando para isso. Sim, e eu acho que é interessante, assim, não é só sobre temas básicos, né, sobre o que é falência, como se prevenir de uma falência, ou se precaver se vai falir, tem que pensar exatamente na jornada, né, porque, por exemplo, um cara que está considerando a falência, empreendedor, vamos pensar, ele vai, inevitavelmente, entender as consequências de uma falência também, né? Então, mesmo o cara que é um cliente ainda não em falência, um cara que está entrando nisso agora, ou que está só curioso por estar com medo de alguma coisa, faz sentido você falar sobre a parte em detalhe, né? Porque, cara, dívidas trabalhistas para quem vai estar com falência. A parte de sair, como voltar de uma falência, como liquidar os bens de uma empresa falida. Né? São temas específicos, mas que acabam atraindo o mesmo público, né? O público que está interessado em falência. Cara, tem que abrir a cabeça, né? Tem que literalmente abrir a cabeça. Acho que essa linha de raciocínio de brainstorm, ali, fazer um brainstorm com a equipe, né? Pega os seus advogados, parceiros, ou pega amigos, advogados empresariais, se você atua sozinho, enfim. Usa o Google. O Google é um baita de um brainstorm, ajuda pra caramba. Se você souber pesquisar, tiver paciência, ele vai te entregar muita coisa, tá? E aí, obviamente, assim, né? O que é o nosso trabalho? O que a gente faz aqui? Guilherme, eu tô na dúvida, eu sou um advogado empresarial, por exemplo, sobre questões trabalhistas. A gente vai trazer aqui, acho que cabe falar só no episódio de trabalhista, né? Porque o volume, não preciso nem dizer, tá muito expressivo. Então aqui a gente tentou trazer alguns segmentos, alguns nichos dentro do empresarial, mas se você tem dúvidas sobre a sua área, tá? Que às vezes ela não está em alta na pandemia, entre em contato com a gente, fala com a nossa equipe, tá? Sem compromisso, sem ter que contratar nada. Acessa as nossas ferramentas, a gente pode mapear na hora, mostrar para você, dizer, olha, a tua área está tendo uma baixa ou está tendo uma alta, ou as pessoas estão procurando desta forma, mas sim, faça o exercício você mesmo utilizando as ferramentas. É isso que a gente faz aqui toda vez que a gente é contratado, toda vez que a gente é consultado por inúmeros escritórios do Brasil todo, a gente faz essa análise para entender, porque a gente também não tem essa noção tão clara. A gente tem um bom entendimento, obviamente, pela experiência, mas a gente não sabe na sua região como as pessoas estão procurando. Então, para nós é importante, né, conciliar a sua expertise com as ferramentas com que as pessoas estão procurando para tentar entregar e ser o mais assertivo, conectando você com essas oportunidades de negócio. Muito bom. Certo, Yuri Melo? Cara, perfeito. Eu acho que o que poderia dar de recado final, talvez, é que existem muitas oportunidades e que hoje o momento para a parte empresarial, principalmente, que é o tema hoje aqui desse episódio, está muito ramificado. Eu acho que é o momento do advogado, às vezes, entrar no detalhe, assim, porque sai um pouquinho do óbvio, falar um pouquinho de temas que é muito momentâneo, porque às vezes o advogado está muito falando do institucional, do genérico, e fala, cara, o que hoje, nos próximos 2, 3, 4 meses, na minha área, é a tendência? Porque às vezes a gente acha essa puta, você tem que fazer coisas perenes, mas esse cliente que vai vir, ele vai sair também. E bem pelo contrário. Se você resolve um problema real que o cliente tem nesse momento, você consegue ajudar ele num momento muito importante, a chance dele contratar você para outros serviços e continuar no teu escritório
é grande e é real, acontece muito isso. Então, hoje é o momento, porque se o cliente está no momento normal, vamos dizer assim, ele tem seus probleminhas normais, dificilmente ele vai pegar um advogado desconhecido, novo, sabe? O momento que ele vai para um advogado totalmente novo, diferente, é o cara a hora que ele precisa resolver um problema. Cara, quem resolve o problema de falência? Quem resolve o problema de compra e venda de empresa? Às vezes o primo dele, que é o advogado que ajuda na pequena empresa, ele não sabe nada disso. Aí ele vai pro Google, aí ele vai para pesquisar um advogado especialista. É a chance de você pegar um cliente não tão óbvio. É aquele pensamento, aquela de raciocínio na advocacia, né, que a gente vê dos grandes escritórios, aí, ou dos escritórios que realmente têm bastante resultado no empresarial, até mesmo em outras áreas, de criar lista, né, de contatos, né, de ter sempre, estar sempre esquentando. Networking, o que você está falando basicamente é fazer um network, aproveitar a oportunidade, aproximar um cliente que você não teria, que às vezes ele nem sabe que você atende essa questão de falência, sabe? E traz para ele para dentro do escritório, porque, vamos pensar assim de maneira racional, né? A gente vai sair da crise, certamente. Essa pessoa que está falindo, provavelmente, pelas pesquisas, inclusive, a gente já viu, ele vai abrir outro negócio. E quando ele abrir outro negócio, ele vai lembrar de quem? Né? De quem ajudou ele quando ele estava fechando dele. Então, cara, assim, acho que a gente não precisa nem discutir muito isso, né? Tem muita oportunidade. De fato, se você está ocioso, né? Puta, eu estou ocioso aqui, tenho, né, a capacidade de atender no meu escritório de advocacia, tá aí. Espero que tenha feito sentido para você alguns desses insights que a gente compartilhou. Acho que é normal, sempre em momentos de crise, o dinheiro mudar de mão, né? E também no profissional que atende, né? Porque às vezes o contador de tempos de paz não é o mesmo contador de tempos de guerra, né? E o advogado de tempos de paz muitas vezes não é o mesmo advogado de tempos de guerra, né? Então, momentos desse que você precisa reinventar, também é o momento que a pessoa olha para as outras oportunidades. E aí que você pode se destacar e criar, às vezes, um nicho que você nem tinha no seu escritório também. Fato. Gente, bom, espero que você tenha gostado, espero que tenha feito sentido. Se você está vendo aí pelo YouTube, já sabe, né? Se inscreve aí, deixa o seu comentário, coloca a sua crítica, alguma besteira que a gente falou, alguma brincadeira que você não gostou, fique à vontade, por gentileza. Eu vou pedir aqui, tá, para o nosso editor colocar 2 vídeos que eu recomendo, que estão muito legais, tá? O primeiro, a gente fala sobre como fazer prospecção ativa na advocacia, sem infringir o código de ética da OAB, que é o mais importante. Como pegar empresas, por exemplo, né, que estão nesse processo aqui e entrar ativamente, sem você ter que contratar ninguém, sem ter que gastar R$1 com marketing jurídico. Olha que legal, então eu explico exatamente como fazer isso lá, tá? E o segundo vídeo que vai aparecer aqui são as 10 ações ou características, como a gente costuma dizer, que mais geram negócio na advocacia. Esses 2 conteúdos estão muito legais. A gente se dedica muito para entregar aquilo que a gente faz, tá? Aquilo que a gente está acostumado a fazer aqui, que está aprendendo no dia a dia, porque a gente também está num aprendizado maluco. Então, se você está vendo aí pelo YouTube, acessa esses conteúdos, depois me fala se você gostou. E se você está vendo pelo podcast, obviamente, clica na descrição do episódio, acessa lá no nosso YouTube, tá? Você vai encontrar esses conteúdos, se inscreve no nosso canal, dá uma olhada no Instagram, enfim, a gente está sempre compartilhando muito conteúdo. Então, eu tenho o maior prazer em receber perguntas, questionamentos de advogados, tá? Para que a gente possa responder e, obviamente, ajudar você a vencer esse momento difícil e a crescer, né, no seu escritório. Um abraço, valeu, um abraço e até o próximo episódio. Valeu! Falou.